Graças a Deus, queridos, hoje, terça-feira, o dia oficial das nossas células. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. E eu já quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo para começarmos esse momento de adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, te agradecer. Obrigado por estar aqui. Obrigado pela vida dos teus filhos que nessa hora estão nos assistindo, que estão me assistindo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha liberar a tua bênção, que o Senhor venha liberar a tua presença, Senhor Jesus, de uma maneira especial, de uma maneira, Senhor, manifesta ali, Senhor, através do louvor, da palavra, através, Senhor, do teu consolo, do teu amor ali, Senhor Jesus, presente com cada um dos teus filhos, comigo aqui também, Pai. Em nome de Jesus, queremos dar a Ti o louvor, a honra, a glória, a adoração, que só o Senhor pertence, que só ao Senhor pertence, e só o Senhor é digno da honra, da glória, do louvor e de toda adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra os teus lábios e louve ao Senhor comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim, amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. E curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que eu quer, sempre será Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que eu quer, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus em todo momento, em toda hora, em todo instante, em todas as circunstâncias. Ele é Deus e continua sendo Deus. Amém? Convido você agora para abrir sua Bíblia, para meditar na palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, que está aí acompanhando, né, a nossa célula, hoje, terça-feira. Que o Senhor possa continuar aí abençoando a sua vida. Eu gostaria já de convidar você para abrir a palavra do Senhor Jesus em Jeremias, capítulo 15, o versículo 16. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: assim diz o profeta: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Amém? Feche os seus olhos e esteja orando comigo nesta hora, para que o Senhor possa ministrar essa palavra em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estar aqui, pela vida dos teus filhos, nesse momento, Senhor, em especial pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por
por esse momento, Senhor, de meditar na Tua palavra, de buscar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco. Deus, nós temos aqui, Senhor, em nossas mãos a palavra revelada, aquilo que nós podemos conhecer de Ti, aquilo que nós podemos conhecer da Tua vontade, dos Teus propósitos, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa estar ministrando essa palavra, Senhor, para todos aqueles que estão acompanhando, para todos aqueles que estão, Senhor Jesus, nesse momento, Pai amado, me ouvindo nesta hora. Fala, Senhor, conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, querido? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma terça-feira, para a gente estar compartilhando a palavra do Senhor, sendo alimentado pela palavra de Deus, que eu seja apenas um canal, uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida que está aí me ouvindo. Amém? Queridos, nesse momento, nessa noite, Deus trouxe ao meu coração esse tema que nós, o nosso apóstolo, Deus trouxe ao coração dele para que fosse um tema que norteasse o nosso ano, né? Então, Bíblia, a palavra de Deus, que é eterna e atual, né? Só troquei aí a ordem das palavras, mas como a gente pode acompanhar aqui no painel, que está logo atrás de mim, né? A Bíblia, atual e eterna. Então, eu quero trazer um pouco dessa meditação sobre a importância da palavra nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que muitas das vezes nós deixamos de buscar a palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos a meditação da palavra, o buscar da palavra, o conhecimento da palavra em último lugar, né? E é a palavra que nos fundamenta, é a palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos mantém de pé. Não existe como servir a Deus, não existe como dizer ser cristão, não existe cristianismo, não existe fé em Deus, se não for através da palavra. E a palavra tem algumas particularidades, algumas singularidades, no meio de tantas discussões filosóficas e religiosas, e também diante desse bombardeio de situações, informações, de pessoas que muitas vezes querem tentar dizer que a palavra ela está velha, envelhecida. Eu esqueci agora a palavra correta para a gente, né, usar o termo, né, que a palavra, digamos assim, ela caducou, ela precisa ser revisada, ela precisa ser atualizada, né? Então, existem pessoas que se levantam para tentar ter esse argumento de que a palavra está pronta. Eu lembro da palavra certa, que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia foi escrita para um tempo, que a Bíblia foi escrita para uma época, que a Bíblia foi escrita para aquele momento, que hoje ela já não serve mais, porque tudo muda, a ciência descobre novas coisas, o homem vai se adaptando a novas culturas, a novos costumes. Então a palavra de Deus, ela ficou ultrapassada, ela precisa, a Bíblia no caso ficou ultrapassada, ela precisa ser revisada e atualizada. Porém, isso é uma mentira de Satanás, é uma mentira do inferno, para querer, muitas das vezes, alcançar corações que já estão no muro, que já estão duvidosos, e muitas vezes querem usar a palavra para colocar, de certa forma, a palavra, a sua maneira, que a Bíblia venha a se encaixar a maneira de viver ou a maneira pecaminosa da conduta de muitas pessoas. Porém, isso é uma contradição, porque somos nós que precisamos nos moldar, somos nós que precisamos nos encaixar na palavra, porque a palavra de Deus, ela não muda. Mas eu quero falar do que ela mesmo nos estimula a fazer. Deus, ele, na própria Bíblia, ele já deixou algumas instruções e algumas motivações, digamos assim, algumas palavras de ordem para que a gente pudesse buscar a palavra. Eu creio que muitos sabem, né, quais são esses textos, mas eu gostaria de trazer aqui à memória esses textos da Bíblia que nos motivam, né, que nos despertam a buscar o conhecimento das Escrituras. O primeiro se encontra em Josué, capítulo 1, o versículo 8, Josué 1:8, se você quiser
acompanhar aí. Assim diz as Escrituras. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui nós vemos três pilares. Primeiro, meditar. E aqui fala do meditar, o primeiro pilar é o meditar, o estudar, é conhecer a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia como cristãos. Se nós não estamos lendo a palavra, se nós não estamos estudando a palavra, se nós nos atemos a ter contato com a palavra só quando estamos vindo para a igreja, nós estamos errados, nós estamos sendo crentes medíocres, porque nós precisamos nos alimentar da palavra dia e noite. E aqui Deus orienta a Josué a meditar na palavra dia e noite. Meditar também vai mais profundo do que apenas uma leitura superficial. É importante ler a palavra continuamente? Sim, é importante. Precisamos ler a palavra continuamente. Melhor estar lendo a palavra superficialmente todos os dias do que estar vendo várias outras coisas. Mas mais do que apenas ler a Bíblia superficialmente, ele está falando sobre meditar. Meditar é você concentrar, é você tirar tempo, é você analisar, é você comparar textos, é você pesquisar um pouco mais a fundo sobre a palavra de Deus. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar não medita nesse dia e de noite para fazer conforme está escrito, porque também não adianta só conhecer. Muitas e muitas pessoas só conhecem a Bíblia, mas não procuram praticá-la, não procuram colocar ela como regra de vida, como filosofia de vida, como algo prático para a sua vida. Então nós temos que entender esses três pilares, que é meditar na palavra, colocar em prática, e aí vai vir o terceiro pilar, que meditando e colocando em prática, aí tudo quanto nós fizermos, nós iremos ter o êxito na nossa vida, nós iremos alcançar o sucesso. Né? Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, todas as áreas da nossa vida vai ser alinhadas segundo os propósitos de Deus. Né? Esse dia eu estava vendo uma entrevista, né? E o pregador ele falou, olha, nos planos de Deus, criança e leucemia não era, não podia criança e leucemia estar numa mesma frase. Né? Isso ele estava querendo dizer que os males, as controvérsias que nós enfrentamos, as dores, as enfermidades, as lutas que nós enfrentamos, não era plano de Deus. Isso foi porque uma ruptura do homem com Deus, dando margem ao pecado, e o pecado trouxe todas as consequências. Então, se muitas coisas nós passamos, dificuldades na nossa vida, é porque nós não estamos alinhados com os planos, com os propósitos e os projetos de Deus. Agora, é claro que, enquanto nós estivermos nessa terra, nós iremos passar por adversidades. Porém, essas adversidades, elas têm que ser algo momentâneo, que muitas delas devem ser trazidas ao nosso entendimento para nos fazer crescer em fé, para nos fazer crescer em perseverança, em conhecimento de Deus, em dependência de Deus, e não nos afastar de Deus. Né? Então, quando nós alinhamos a nossa vida pela palavra, porque é a palavra que nos mostra os planos e os propósitos de Deus na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós alinhamos a nossa vida à palavra de Deus, pode ter certeza, vamos ter luta, vamos ter dificuldade, mas o sucesso vai vir, a vitória vai vir, né? As conquistas vão vir. Isso é inevitável. Da mesma maneira como você estudar algo, sei lá, você estuda, a pessoa estuda para ser um especialista na computação, por exemplo. Vai ter momentos que a pessoa vai entrar em crise, dificuldade, mas se ela estudou aquilo, se ela se empenhou naquilo, ela quando vê um computador na frente dela, ela vai conseguir montar, desmontar, programar, reprogramar e fazer acontecer. E vai ter êxito, vai ter resultado. A mesma coisa é a nossa vida com Deus, né? A nossa vida espiritual, a nossa vida
porque não tem como separar a vida espiritual e vida material, né? Se nós queremos ser pessoas de sucesso, nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus, porque Ele vai nos dar o sucesso em todas as áreas da nossa vida. E, reforçando, né, esses 3 pilares, nós temos Salmos capítulo 1, o versículo 2 e o versículo 3. É um texto também muito conhecido, creio que todos já conhecem também esse texto, mas eu gosto de mencionar para deixar mais claro a palavra de Deus aos nossos corações. Diz assim: antes tem o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. E esse meditar de noite é muito interessante, irmãos, porque eu falo muitas vezes, a palavra, ela fala primeiro conosco. Então, há momentos que muitas vezes o trabalho, que muitas vezes as preocupações roubam, e muitas vezes a gente passa o dia sem meditar na palavra. Só que nós temos que voltar e entender que a Bíblia está falando aqui, o próprio Deus está nos estimulando para que possamos meditar de dia e de noite, quer dizer, constantemente. Nós não podemos ficar um dia sem meditar na palavra de Deus, sem trazer, né, a palavra de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Muitas vezes não só apenas o ler em si a palavra, mas eu aplicar. Muitas vezes você não está lendo uma palavra todos os dias, mas você está aplicando a palavra todos os dias. Você encontra uma situação no seu trabalho, você encontra uma situação, uma crise na sua família, você encontra, às vezes, uma discussão, um momento, talvez um momento que você precisa exercer a fé, um momento que você precisa exercer a paciência, a tolerância, a longanimidade. Muitas vezes você precisa exercer o equilíbrio da palavra, e aquela mensagem de Deus vem ao coração através do Espírito Santo, e naquela hora você tem uma direção de Deus, porque a palavra foi eliminada do seu coração. Isso também é estar vivendo a palavra de Deus, né? Então, mas nós precisamos cada vez mais e mais buscar a palavra, para que nesses momentos o Espírito Santo de Deus possa trazer ao nosso coração a maneira correta para que nós possamos agir. E aí ele completa: pois será como árvore plantada junto à ribeira das águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, mais uma vez, a palavra reforça, né, esse entendimento que precisamos estar meditando, conhecendo. Há pessoas que às vezes já leram a Bíblia. Já encontrei um amigo meu que falou que já leu a Bíblia toda e tal, e eu motivando ele: mas você não acha que precisa continuar lendo a Bíblia? Ele falou: não, já li a Bíblia toda e tal, né? A Bíblia não é como um livro comum, né? E nós vamos chegar lá nessa parte que a Bíblia não é um livro comum. Por isso que nós precisamos meditar dia e noite, dia e noite, dia e noite, porque Deus, ele fala conosco muitas das vezes no mesmo texto de uma forma totalmente diferente. Amém? E para finalizar esse estímulo de buscar, né, esse entendimento de buscar a palavra, de ler a palavra, eu quero deixar o versículo de Tiago, capítulo 1, o versículo 22, que diz assim, Tiago 1, 22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, mas como eu já falei, a Bíblia só reforçando, mais do que meditar, como eu falei, leitura é uma coisa, leitura ele é raso, né? Guardamos, há muitas coisas que a gente retém na leitura, mas a meditação, o estudo vai muito mais além, né? Fica muito mais forte, mais concreto o entendimento da palavra no nosso coração. E para além de ler, meditar e estudar, né, se debruçar na palavra, tem que praticar. Porque ele também não vai valer de nada se não praticar. O próprio Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que constrói a casa na areia. Vem a tempestade, vem a chuva, bate contra aquela casa, a casa não tem firmeza, não tem raiz, não tem fundamento, cai. Né? Mas aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante à casa que está firmada na rocha. No vento e a tempestade, veio a tempestade tanto para um como para o outro. A diferença é que um estava na rocha e o outro estava na areia. Quem estava na rocha ficou. Então, o praticar a palavra traz essa firmeza de fé, essa firmeza de conhecer a Deus, essa firmeza de andar com Deus, de estar firmado
né? Naquilo que está firmado na palavra de Deus, né? Está firmado na palavra de Deus. Então, de crer que aquilo que está escrito, que Deus falou, vai acontecer. Deus não nos desampara, que Deus é fiel à sua palavra. Amém? O que a palavra de Deus, ela faz, ela proporciona? Primeiro, ela vai nos dar um norte. Ela vai nos apontar o caminho. A palavra de Deus aponta o caminho para a salvação, o caminho para viver nessa terra de modo digno, de modo que possamos ser vencedores, de modo que possamos ser luz, de modo que possamos ser sal nessa terra, de modo que possamos fazer diferença. Então a palavra de Deus, ela nos dá um norte, nos aponta o caminho, nos aponta a direção correta, a forma correta de proceder, a forma correta de pensar, a forma correta de andar, de caminhar, de exercer a nossa fé. E Salmo 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, ela aponta. A palavra de Deus, ela aponta o caminho correto que nós precisamos andar, que nós precisamos trilhar. É a palavra de Deus que aponta esse caminho. E aqueles que estão firmados na palavra, eles são guardados, queridos. Quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, nós somos guardados. Provérbios capítulo 30, Provérbios 30, o versículo 5, se você quiser acompanhar comigo aí, sinta-se à vontade. Provérbios 30, versículo 5, diz assim: toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. Então, a palavra de Deus, ela é um escudo que nos protege, né? Também ouvindo essa entrevista, na ciência nós sabemos que, pelos cientistas, né, eles falam que não existe escuridão, não existe trevas, né? As trevas ou a escuridão é simplesmente a ausência da luz. Da mesma forma, não existe frio. Frio é a ausência do calor. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos em Deus, vivemos em Deus, que aí a gente entra também no dilema: se Deus é bom, perfeito, maravilhoso, por que existe tanto mal, né? E aí é por causa disso, é porque quando houve essa ruptura, né? E aí vem a questão digamos assim, daquilo que é de concreto e aquilo que é um potencial, né? O que é concreto e potencial? Por exemplo, eu não sou pai, então eu sou pai em potencial. E existem homens, né, que provavelmente você que está me assistindo, você já é um pai, digamos assim, concreto. Então, você já tem filhos e tal, tudo mais. Então, eu sou um pai em potencial. Então, o mal quando Deus criou todas as coisas, o mal, ele existia não na sua forma concreta, mas na sua potencialidade. Ele poderia, né, acontecer. Por quê? Porque se Deus vetasse essa possibilidade, o homem seria como um robô, ele não poderia fazer escolha. Só que a partir do momento que o homem escolhe o errado, aí veio toda essa ruptura e o mal ele saiu de potência para aquilo que é concreto. Não sei se essa palavra correta para dizer, mas só para a gente ter uma ideia. E aí o que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, vivendo a verdade de Deus, Deus está nos protegendo. A palavra que Deus empenhou, que está escrita, que está acessível na minha mão, na sua mão, ela nos protege. A palavra de Deus, ela é escudo. Em Salmo 91, também, o salmista, ele vai falar que a palavra do Senhor, ela é quem nos guarda. A palavra do Senhor é como escudo para nós, para nos proteger, para nos guardar. Então, queridos, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós temos o norte da nossa vida, nós temos a proteção da nossa vida, sobre muitas coisas, sobre muitos aspectos. Muitas das vezes, quando eu comparo a minha vida, que fui criado dentro de uma nação, com pessoas que muitas vezes vêm do mundo, cheio de feridas, cheio de dores, cheio de
Deus. Não que eu não passei também pelos processos de situações na minha vida, mas quando eu começo a ver que pelo fato de eu ter a palavra desde a minha infância na minha vida, quantas coisas Deus não me guardou, quantas coisas Deus não trouxe assim, paz para a minha vida, não trouxe escudo para a minha vida, não trouxe proteção. Né? Por causa do conhecimento da palavra, eu não me envolvi com certas coisas que hoje muitos jovens mais novos do que eu já morreram, já passaram dessa vida. Então a palavra de Deus, ela traz proteção para a nossa vida. A palavra de Deus traz escudo e, como eu falei, a palavra de Deus, ela vai trazer os fundamentos de tudo aquilo que nós, como seres humanos, precisamos viver e exercer para termos uma vida digna, para termos uma vida de vitória. Em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16 e 17, diz assim, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela traz para nós a forma correta. Tudo que nós precisamos, que está na palavra. Todo alimento, sabe, toda a base que nós precisamos, em todos e quaisquer momentos que passarmos na nossa vida, a palavra de Deus, ela vai nos trazer uma direção. A palavra de Deus vai nos trazer uma orientação, trabalho, família, vida espiritual, vida financeira, enfim, todas as áreas. Por quê? Porque Deus, ele nos ama, ele nos preocupa com a nossa vida de modo completo. Ele não preocupa só com um lado da nossa vida. Deus, ele preocupa com todos os âmbitos. Então a palavra de Deus, ela tem todos esses fundamentos para a nossa vida. E por fim, queridos, para já começarmos a introduzir, no caso, a parte final, né, dessa mensagem, eu vou falar sobre, eu quero trazer alguns versículos que nós já sabemos, que reafirmam a Bíblia como sendo atual. Né? Não existe livro, eu gosto de falar, muitos pregadores também já ouviram falar isso, que se a Bíblia ela não fosse atual, querido, ela não estaria aqui. É o livro mais vendido em toda a humanidade, é o livro mais vendido. Se ela não fosse atual, ela estava lá no museu. Onde é que estão os escritos egípcios? Onde é que está a história? Onde é que estão os deuses do Egito? Deuses que, quando o povo de Israel estava lá, sendo oprimido, eram os deuses que eram adorados, a divindade. Onde é que elas estão? Está no museu, querido. A história egípcia, os deuses, a religião egípcia, está lá no museu. Mas o mesmo Deus, né, que tirou Israel do Egito, está aqui hoje. A palavra está aqui na minha mão, está na sua mão. Então a palavra de Deus, ela tem vida. E aí, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, eu gosto desse texto, fala, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, qual outro livro, qual outra literatura, qual outra escritura evoca para si vida? Que tipo de livro na terra evoca para si vida? A Bíblia que está falando. A palavra de Deus é o único livro na face da terra que você vai encontrar palavras como essa, porque a palavra de Deus, ela é viva. E aí, Jesus, ele fala, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus, ele queria resumidamente falar, olha, o homem vive
através da palavra de Deus. Então, se a gente quer ter vida plena, vida na forma, digamos assim, plena, na raiz, na sua essência, é pela palavra de Deus. Porque não existe vida plena sem Deus. Não existe. Que Deus é esse que eu estou falando? O Deus revelado nas Escrituras. O Deus revelado na palavra. Né? Porque é o único livro na Terra, única literatura na Terra que evoca para si essa verdade e autenticidade. E essa autenticidade falar que o que está aqui na minha mão não é algo, um papel morto. Sim, se eu fechar, eu posso colocar ali, jogar, como muitas pessoas pegam ali o Salmo 91, abre a Bíblia lá no Salmo 91 e coloca lá, às vezes na estante da sua casa, aquele negócio mesmo de pegar poeira, ali realmente não faz sentido não. Mas quando eu passo a aplicar a minha fé no Deus que escreveu, como nós vemos aqui, o apóstolo Paulo falando em Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quando eu começo a viver e a me relacionar com Deus, o autor das Escrituras, eu consigo ver a vida que ela traz para nós. E aí eu faço uma pergunta, que é algo que está mais do que comprovado. Vamos falar de autores brasileiros como Clarice Lispector, Machado de Assis, Jorge Amado. Pega esses autores, joga lá na cadeia, entrega vários livros desses autores. Estou dando um exemplo, pode ser qualquer outra literatura, mas coloca lá esses livros lá na cadeia. Depois de um mês volta. Será que teve alguém que foi mudado? Será que tem algum preso que foi transformado? Será que tem alguém que pensou, não, eu quero mudar de vida porque eu li isso ou aquilo outro? Dificilmente vai ter. Agora, pega a Bíblia, pega a palavra de Deus, coloca lá na cadeia, em um mês vai ter transformação naquele lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é vida. Ela trouxe vida para mim, ela trouxe vida para você. Por onde a palavra de Deus passa, ela traz vida. Ela traz vida, ela transforma o homem de dentro para fora. Então, querido, é o único livro que pode nos trazer vida, que pode nos trazer esperança, que pode nos trazer direcionamento, que pode transformar a nossa realidade, que pode transformar a nossa circunstância. É a palavra de Deus. E, para finalizar, a palavra de Deus, ela não muda, ela vai permanecer, ela é e sempre será a palavra de Deus imutável. Ela não se transforma, ela não vai mudar uma vírgula porque A, porque B quer, não vai mudar uma vírgula para tentar se encaixar aos costumes da era presente, não vai. Ou nós mudamos para nos encaixar com a Bíblia, ou está fora, vamos estar fora. Então, Salmo 119, versículo 89, diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus permanece para sempre, não existe questionamento. Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra. Jesus disse, porém as minhas palavras não. Meu amigo, esse mundo aqui vai torrar. Esse mundo vai queimar. A palavra de Deus fala que esse mundo, Deus, vai chegar ao fim. Mas a palavra de Deus vai continuar eterna e para sempre. E essa garantia nós temos aqui. Ela mesma nos dá essa garantia. O próprio Deus nos deu essa garantia quando deixou escrito de quê? De que ele não muda, de que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que entregue uma promessa e se arrependa. E aí o último texto que eu quero compartilhar conosco é número 23, 19. Então vamos lá para números 23, 19. Se você está com a sua Bíblia aí, diz assim a palavra de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria?
ou falaria e não o confirmaria? Então, o que ele está falando aqui, que Deus, quando ele tem uma palavra, quando ele dá uma promessa, ele vai cumprir. E todas as promessas que estão escritas na palavra, né, nunca contei, né? Eu, às vezes, reproduzo, eu tenho que verificar se, né, realmente está certinho de acordo, né? Mas já ouvi falar que na Bíblia existem mais de 8.000 promessas. E Deus não vai voltar atrás em nenhuma dessas promessas. Tudo que ele prometeu para a minha vida, para a sua vida, Deus, ele vai cumprir. Amém? Então, que você possa fechar os seus olhos nessa hora e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, aplica essa palavra nos nossos corações, nos desperta cada vez mais e mais para entendermos as riquezas, os tesouros, a grandeza da tua palavra. Nos desperta para que possamos compreender e buscar. Que o nosso coração venha ser despertado, Senhor, para buscar a tua palavra, para buscar entender e compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o teu povo, a tua igreja nesta hora. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo, seja hoje com todos e para todos sempre. Amém e amém.